Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Fernando Nakagawa e esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN Brasil sobre investimentos e finanças pessoais. Gente, o novo coronavírus mexeu profundamente com a economia em todo o mundo. No Brasil não é diferente e muita gente tem mandado perguntas aqui para o CNN Business sobre como administrar o dinheiro nesses dias tão difíceis. Infelizmente, pessoas começam a perder empregos, outras têm sofrido com queda na renda e mesmo quem segue no trabalho já percebe que a hora exige mudança profunda no orçamento. Para falar sobre como superar esses problemas financeiros, eu recebo aqui dois convidados. No estúdio está comigo o professor de finanças do INSPER, Michel Viriato, e pela internet a apresentadora e criadora do canal Me Poupe, Natália Arcuri. Natália e Michel, muito obrigado por vocês conversarem aqui com Carteira Inteligente. E eu começo o programa perguntando para a Natália. Natália, o que eu devo e o que eu não devo fazer nesses dias tão esquisitos com o meu dinheiro? Olha, Fernando, que pergunta difícil. Primeiramente, obrigada pelo convite. Olá, professor Michel. Já nos conhecemos, inclusive, do INSPER. Fui quase aluna do Michel. Muito bacana estar falando aqui com vocês. Bom, acho que o primeiro passo para todo mundo é não piorar a situação. Parece algo tão óbvio, mas que é um pouco mais complexo do que não piorar, né? Só essa frase. Então, o que é não piorar a situação? É não pegar um crédito ruim, se você perceber que o mês está acabando, o dinheiro acabou muito antes, você não tem o que fazer. E qual seria o pior tipo de crédito que a pessoa poderia pegar neste momento? É ir para o cheque especial ou não pagar o cartão de crédito ou, pior ainda, pagar o mínimo do cartão de crédito. Então, o primeiro passo é não piorar a situação que já está ruim o suficiente. Depois é enxugar ao máximo todas as despesas. Pegar a fatura do cartão de crédito, pegar o extrato dos últimos 3 meses, olhar o que é essencial ali dentro e não esperar, eu posso usar o palavreado aqui mais comum, a água bater na bunda, Fernando, porque tem gente que espera a situação piorar para tomar uma atitude de, então eu preciso começar a economizar na energia elétrica, deixa eu rever aqui os meus planos de assinatura, é academia que eu não vou, eu posso trancar, enfim, é dar aquela olhada, eu chamo isso de faxina financeira, tem até vídeo no Me Poupe falando sobre isso, dá para falar 10 minutos só sobre isso, mas é enxugar os gastos e já agora ver se não é possível você fazer algum tipo de renda extra. De novo, não espera a situação ficar pior. A última possibilidade é pegar dinheiro emprestado, ainda mais nessa situação agora. Os bancos estão morrendo de medo de emprestar dinheiro e o crédito está extremamente caro. Então, quem está precisando de crédito pessoal, principalmente nesse momento, assim, está numa situação bem complicada, Fernando, porque assim, não existe no mercado, principalmente nos bancos tradicionais, linhas de crédito abaixo de 5% ao mês. Então, está bem complicado. Busque não precisar de crédito de maneira alguma. Tudo bem, professora, a sua quase aluna está certa? Tá certa, sim. Primeiro, obrigado pelo convite. Também, se eu quase fui professor da Natália, hoje eu posso dizer que todos nós aprendemos com ela. Então, ela é professora de todos nós, né? Então, parabéns pelo sucesso, a Natália também. Bom, na verdade, eu diria o seguinte, todas as pessoas, de forma geral, elas têm um professor muito claro e elas costumam fazer o que é certo no seu dia a dia. Só que isso em um ambiente, que é o ambiente do trabalho. Então, as pessoas se comportam de uma forma no ambiente de trabalho, elas aprendem ali, mas elas não levam aquele aprendizado para casa. O aprendizado que eu quero dizer é o seguinte, hoje sempre, você deveria se comportar como uma empresa. A sua casa. Então, veja, o que as empresas, então, que a pessoa tem que pensar, o que as empresas estão fazendo agora? Elas estão, como a Natália falou, primeiro, controlando as suas dívidas. Segundo, cortando os custos fixos. Então, a pessoa tem que verificar quais são os custos fixos dela e buscar cortar esses custos fixos. Então, ela tem que fazer agora a sua administração, de forma mais forte, a sua administração, se ela não fez antes, o seu planejamento e administração de fluxo de caixa.
né? Então, veja, a pessoa tem um professor diariamente, que é a empresa que ela trabalha, ela faz o dia a dia dela perfeitamente no trabalho, mas quando ela chega em casa, ela se comporta desordenadamente. Então, agora ela tem que atentar para isso. Esse é o segredo. Muito bem. Professora, a Natália citou, por exemplo, alguns gastos que podem ser podados ali, né? Como uma assinatura ali que talvez você tenha feito no momento que estava empolgado e hoje em dia você não lê ou não vê aquele canal. Que tipo de gastos o senhor aponta como sendo aquelas gordurinhas que estão sempre por aí à espera de uma tesoura? Bom, assim, ela tem que olhar todos os seus custos fixos. Então, assinaturas, de forma geral, são custos que não mudam com o salário da pessoa. Então, ela tem que buscar minimizar isso aí. E se você frequentemente ligar para a operadora e tentar renegociar, você consegue descontos. Então, a assinatura seria uma. O próprio aluguel, a moradia, ela responde por uma proporção muito relevante do seu orçamento familiar. Então, agora é o momento de todo mundo estar passando por aperto, então todos têm que compartilhar esse aperto. Então é a hora de você sentar com o seu locador, aquele que aluga para você o imóvel, e negociar uma suavização, uma flexibilização desse aluguel. Isso já vai dar uma economia muito grande para você, né? Então, assinaturas, a alocação do imóvel, e se ela financia, vai ao banco e tenta negociar também. Veja, o banco não quer uma pessoa inadimplente. Então, tente negociar com o banco agora. Todo mundo está hoje flexível à negociação. Então, só com isso, moradia já representa 30%. Essas assinaturas, que são a parte de diversão, já também uma parte relevante. A outra parte, que a alimentação, ela já está economizando. Então, mas ela não pode aumentar mais esse gasto. Está economizando por quê? Porque muitas vezes, quando ela está trabalhando, ela come fora de casa. Agora ela está comendo em casa, então ela já está economizando porque a comida fora de casa é mais cara. Então, ela tem que buscar esses pequenos cortes. Muito bem. Natália, se a gente poda o nosso dinheiro ali, é o nosso orçamento, mas mesmo assim o dinheiro começa a acabar. Quais são os caminhos possíveis, na tua avaliação, para tomar crédito? Já que tem situação que a gente tem que tomar crédito mesmo, né? E aí, de onde a gente tira esse crédito? Antes de responder essa pergunta, Fernando, eu só queria lembrar que a maioria dos bancos já ofereceram a pausa dos financiamentos. E muitas vezes você nem precisa se deslocar até a agência para fazer isso. Então, dá uma olhada no aplicativo do seu banco, mesmo para aquelas pessoas que não estão habituadas a entrar e fazer aquele acesso remoto, fiquem tranquilos, isso é seguro, esses meios digitais são extremamente seguros. Então, entra lá ou no site ou no aplicativo do seu banco e vê se logo na primeira tela já não aparece lá para você a possibilidade de você pausar os próximos 2 meses. Tem muita gente do Me Poupe que está me perguntando se isso vale a pena. E sim, vale a pena. É como se fosse só uma postergação. Não é que o banco vai perdoar a sua dívida, ele vai adiar o pagamento daquelas próximas 2 parcelas. Então, vale super a pena você pausar e pelos próximos 2 meses não pagar o seu financiamento. Se o banco está te oferecendo isso, faça. Ainda que você tenha uma reserva, ainda que você esteja empregado, se é algo que você pode fazer agora, faça. Porque quem não tem a reserva de emergência nesse momento está sofrendo muito mais do que aquelas pessoas que tiveram tempo de montar alguma reserva. Então, se hoje você não tem reserva e o banco está te dando a possibilidade de pausar aquele financiamento, pausa e faz um caixa com aquele dinheiro que você pagaria para o banco. Então, assim, essa dica para a vida, faça isso. Agora, falando sobre linhas de crédito. Toda vez que a gente pega dinheiro emprestado e tem algum tipo de garantia do nosso lado, o banco vai me cobrar bem menos pelos juros. Então, quando eu faço um crédito consignado, por exemplo, os juros são bem mais baixos. Só vale a pena a gente lembrar que, até na hora de pegar juros, é tarefa do consumidor, ou seja, que está pegando esse dinheiro emprestado, negociar para baixar os juros. Só lembrando, Fernando, a gente está falando de uma taxa básica de juros de 3,75% ao ano, que é a mais baixa de toda a história. E muitos bancos continuam praticando taxas de juros de empréstimos de quando a taxa básica de juros estava lá em 10%, 9% ao ano. Então, a gente como consumidor não pode aceitar qualquer taxa que mandam para cima da gente. É nossa tarefa negociar. Não aceito 2% de juros por mês. Eu preciso de, no máximo, 1%. E aí você vai lá e negocia com o banco que você tem em relacionamento.
Esse banco não aceitou? Existem outras alternativas, que são as fintechs de crédito e também as cooperativas financeiras de crédito, que costumam ter linhas de crédito muito mais baixas do que os bancos tradicionais, porque não visam o lucro. As cooperativas de crédito, elas trabalham de uma maneira um pouco diferente, tem vídeo também sobre isso no Me Poupe, explicando por que é diferente, e vale a pena você dar aquela vasculhada na sua região, entender quais são as cooperativas que podem te emprestar a juros mais baixos. E um passo muito importante antes de pegar o dinheiro emprestado, a íntima, é avaliar de quanto dinheiro você precisa de fato. Então, vamos fazer assim uma avaliação que, no pior dos cenários, os próximos 3 meses vão ser terríveis. Quanto que você precisa para sobreviver pelos próximos 3 meses? Não vai fazer a besteira de pegar mais dinheiro do que você precisa só porque o banco está te oferecendo. Então, você tocou num ponto, você leu minha mente aqui. Além de me chamar de Fê, leu minha mente. Porque muita gente está numa situação em que os economistas dizem, olha, essa crise vai durar uns 2, 3 meses, esse é um período em que, em tese, a pessoa, 2 meses, talvez eu role aqui meu cartão de crédito, pega ali um pouco de cheque especial. Esse é um caminho bem ruim, né? É o caminho, assim, perfeito para gerar uma bola de neve. Você nunca conheceu uma bola de neve na vida? Começa assim que você vai conhecer, ela rapidinho. A gente também não pode esquecer que, beleza, o isolamento pode passar, mas a crise é de proporções que ninguém faz a menor ideia de onde pode chegar. Queria até que o professor Michel falasse sobre isso, a opinião dele, que a gente está falando já de uma queda da Bolsa de Valores, que já é pior que a queda de 2008 em relação ao percentual de queda. A rainha da Inglaterra veio a público ontem falando que, desde a Segunda Guerra Mundial, ela não via nada parecido. Então, assim, por mais que o isolamento passe, não quer dizer que a economia vai se recuperar assim num piscar de olhos. Então, achar que só porque a gente vai poder voltar a trabalhar, que vai ter trabalho, que vai ter renda, que vai ter consumo, aí é ser um pouco otimista demais, na minha opinião. Muito bem. Professor, a Natália disse que o mundo não volta como era antigamente. O senhor concorda? Sempre que a gente está num momento como esse, em que a luz ela parece muito distante, então você começa a imaginar que ela vai estar mais longe ainda, né? As crises, elas, como eu costumo dizer, e vários também profissionais de mercado afirmam, né? Elas vêm e vão, né? Ou seja, elas surgem e, na verdade, elas vão embora muito mais rápido do que a gente imagina. Essa crise, ela não veio como as anteriores, como um problema financeiro, um problema específico de bolha ou coisa parecida. Então, ela é um problema sanitário. E você tem os governos injetando recursos de forma bastante forte, bastante relevante, muito acima do que a gente viu em outras crises, como por exemplo a de 2008. Então veja, possivelmente passado esse período de isolamento social, todo esse dinheiro que está sendo injetado na economia, isso vai aparecer. Então, é bem possível que a gente retome um período de crescimento muito mais rápido do que todos acreditariam, né? Então, lógico, nos próximos 6 meses, a dificuldade ainda vai se manter. Por quê? Porque a gente está agora 3 meses parado e possivelmente a gente vai ter outros 3 meses de retomada. Mas eu tenho uma crença muito forte que o ano que vem vai ser surpreendentemente bom, né? Porque atualmente, professor, um problema que até o ministro da Economia, Paulo Guedes, reconheceu há poucos dias, é que o Banco Central liberou o dinheiro, mas esse dinheiro não chega nas pessoas, não chega nas empresas, é o que os economistas chamam de empossamento do dinheiro. Mas o senhor acha, então, que a retomada poderia vir pelo crédito aí? Na verdade, existe uma certa ânsia, até ele mesmo mencionou também na entrevista, numa das entrevistas, né, que ele deu de várias, né, que existe uma ansiedade das pessoas. Todo esse problema que a gente está passando, ele aconteceu muito recentemente, ou seja, tem um mês que a gente começou a ter o problema. Então, o governo demorou quase mais de um ano, né, para aprovar uma reforma da Previdência através de várias negociações. Em um mês você tem liberações de pacotes, de recursos, o que a gente economizaria em 10 anos de reforma da Previdência, né? Então, realmente, existe uma ansiedade, mas tudo isso está sendo regulamentado
e a coisa pública, ela tem que ser realmente um pouco mais lenta mesmo, mas vai ser liberado. Então, assim, logo, logo a gente vai ver as pessoas e as empresas recebendo esses recursos. E aí você vai estar justamente no momento certo em que as pessoas estão precisando mais. Hoje já precisam, mas daqui a pouco vai o caixa apertar mais forte e esse dinheiro vai ser liberado. Muito bem. Natália, falando de uma situação real, assim, que hoje muita gente, infelizmente, está perdendo o emprego. Como é que as pessoas devem fazer nessa situação com suas finanças pessoais? Perdi o emprego, eu recebo ali uma grana de indenização, mas como é que eu faço para repensar meu orçamento? Eu tenho que começar do zero? Qual que é a sua dica? As avaliações de gastos, de entradas, elas deveriam ser feitas periodicamente, né? Então, essa é uma análise que não deveria ser feita primeiro só na hora que você é demitido ou demitida. Então, o planejamento financeiro pessoal, ele precisa ser feito todo mês. Eu preciso olhar para o meu caixa todo dia, como você falou, como na minha empresa, né? O professor Michel falou. Na minha empresa eu aprendo algo, mas que eu, na verdade, tem que ver se a pessoa aprende mesmo e se a empresa é um bom exemplo também, né? Tem que ver isso. Enfim, mas tá, fui demitido e não tenho minha reserva de emergência, mas eu vou receber o meu seguro-desemprego, vou receber o meu fundo de garantia, se eu era seletista, né? Claro. O que fazer com isso? Primeira coisa é não deixar um bolo de dinheiro, que muitas vezes as pessoas recebem uma certa bolada, ainda mais num momento como esse, e aí acham que aquele dinheiro é para férias. Eu digo isso por ter muitos exemplos aqui dentro do Me Poupe das pessoas que falam, nossa, eu peguei aquele dinheiro e coloquei numa empresa, sem ter feito o planejamento para ter uma empresa. Então, primeira coisa, pega esse dinheiro, deixa investido numa renda fixa de liquidez diária, que vai pagar ali pelo menos 100% do CDI ou no Tesouro Selic. O dinheiro está seguro, ele está rendendo, enquanto você cria um planejamento para aquele dinheiro. Se for possível, viva com o seguro-desemprego pelos próximos meses e finja que aquele dinheiro de fundo de garantia, multa, etc., não existe. Porque se você achar que ele é infinito e que você vai fazer boas escolhas com ele agora, você vai errar. Então, tem que dar um passo atrás, fazer planejamento, entender qual que é o seu custo de vida, olhar para a sua vida financeira de fato, onde que você estava errando, olhar lá para o seu extrato, o que dá para ser cortado, o que você não fez que você pode começar a fazer agora. E aí sim, não tem mais seguro-desemprego, não consigo emprego, aí você começa a usar essa reserva do fundo de garantia. A Natália chamou a atenção uma coisa muito importante, né? Muita gente, quando perde o emprego, aí recebe a bolada, como ela falou, aí diz, esse aqui é o meu prêmio, né? Eu suei a camisa todos esses dias, então agora eu tenho que aproveitar. Não, esse dinheiro não é para você aproveitar, né? Esse é o dinheiro de subsistência para você passar esse inverno, né? É como aquela fábula da cigarra, né? Então, você recebeu todo o seu mantimento para passar o inverno. Então, isso não é um prêmio e, na verdade, é o mantimento para o inverno. E é uma hora de pegar as contas, botar tudo no papel para repensar o jeito que se gasta o dinheiro naquela casa, né, professor? Sem dúvida, é isso mesmo. É preciso botar tudo ali e pensar de novo, do zero, como é que se gasta o dinheiro aqui e acolá. A pessoa já deveria, normalmente as pessoas esperam acontecer um fato traumático, que a gente está passando realmente um fato traumático, para tomar alguma atitude. Então, acho que o maior aprendizado que você pode ter nesse momento pegue esse fato e use ele para começar uma atitude positiva para o seu fluxo de caixa, para as suas finanças pessoais. Fazendo fluxo de caixa, tendo a sua reserva. Então, veja, se você não começou a sua reserva e você tem emprego e não perdeu, comece a sua reserva agora, aproveite que você está provavelmente economizando mais em casa para salvar mais, poupar mais, para você atingir mais rápido essa reserva de emergência. Então, utilize esse momento para o aprendizado, né? Muito bem. Fluxo de caixa que o professor está explicando é você literalmente botar lá numa planilhazinha no computador ou no papel mesmo, no caderninho, colocar tudo que entra, tudo que sai, mas tudo mesmo, né? E entender para onde o dinheiro está indo. Só assim, colocando na ponta do lápis, é que a gente percebe para onde o dinheiro vai. Professor, tem uma situação
que a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que foi demitida e tem investimentos em vários segmentos. Se a pessoa for demitida e tem uma poupança ali, tem fundos, tem ações, tem tesouro direto, onde ele começa a tirar o dinheiro primeiro em caso de necessidade? Então, normalmente a pessoa deveria ter deixado, né, aquele montante que ela poderia eventualmente precisar e resgatar em eventualidades como essa, em um ativo de menor risco. Então, é dali que ela vai tirar primeiro. Você tirar agora e resgatar dos ativos de maior risco, você vai estar vendendo justamente no pior momento, né? Então, não é agora que você tem que correr para rebalancear a sua carteira. A sua carteira de investimento, se bem planejada, ela deveria prever, ou seja, lógico, ninguém prevê uma eventualidade tão forte quanto essa, mas deveria prever que você vai passar por um momento difícil e você vai ter da onde tirar nesse momento difícil, né? Então, não é a hora de você sair resgatando ações só porque você perdeu o emprego, mas dinheiro novo deve ser guardado nas alternativas de menor risco. Muito bem. Natália, mudando um pouquinho de assunto, queria ouvir um pouco a tua percepção sobre uma situação que é muito comum na classe média brasileira, que é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica, né? Você tem muitos profissionais liberais, por exemplo, arquitetos, publicitários, até nós jornalistas, que acabam misturando a vida pessoa física e PJ. Como é que a gente faz para deixar essas coisas apartadas? Primeiro, é preciso dividir mesmo? E se sim, como a gente faz para dividir essas coisas? Isso já existe há um bom tempo, né, que é a questão de você pejotizar funcionários, não é de hoje. No nosso meio jornalístico isso existe já faz um bom tempo. No meio de outros profissionais também já existe, então não adianta a gente fechar os olhos para isso. Então, quando eu tenho uma relação em que eu sou funcionário de uma empresa, mas eu recebo via PJ, o que eu posso fazer, só para poder ter uma noção de PJ e PF, recebo na minha conta PJ, pago o meu imposto lá, o meu Simples, que geralmente é o Simples Nacional, pela PJ, e passo aquele que seria o meu valor, né, o valor do profissional, para a minha conta pessoa física. Até porque na declaração do imposto de renda é algo importante de se fazer, né? Você ter essa distinção de conta física e conta jurídica. Agora, quando eu estou falando de pequenos empreendedores, não é tão simples assim. Quando eu tenho um negócio mesmo, quando eu não sou meu único negócio, quando eu tenho um serviço, quando eu tenho mais de um empregador, digamos assim, ou quando eu tenho mais de um cliente, eu deveria dar uma atenção especial para essa questão de pessoa física e pessoa jurídica. E qual a melhor coisa que você pode fazer? Primeiro, identificar quanto que custa a vida da sua pessoa física, ou seja, do seu único funcionário. Você tem que entender que você agora tem dois chapéus. Você é o chefe, o dono da empresa, e também é o funcionário. E quanto que vai ganhar esse seu único funcionário nesse momento? Então, via de regra, você tem que estabelecer o valor da subsistência, assim que a gente começa uma empresa. Então, se eu preciso para viver R$2.000, é isso que a minha empresa vai pagar para mim todos os meses, independente de naquele mês eu ter recebido mais. Aquele dinheiro não é seu, não é do funcionário, aquele dinheiro é da empresa. E, inclusive, é por isso, esse é um dos motivos, na verdade, que a gente vê várias pequenas e médias empresas que hoje estão quebrando, principalmente as pequenas. Porque eu vejo um dinheirinho a mais lá, consegui um cliente a mais esse mês, eu já acho que aquele dinheiro é meu. Aquele dinheiro não é do funcionário, aquele dinheiro é da empresa. Então, tem várias empresas que hoje poderiam ter um caixa para poder bancar seus funcionários, para não ter que demitir, para não ter que ficar pegando crédito, mas porque não fizeram esse planejamento e não conseguiram distinguir pessoa física da pessoa jurídica, hoje estão passando por mais dificuldade. Muito bem, professor, porque esse tema é importante porque muita gente agora que tem um pequeno negócio está diante de uma situação em que há muitas possibilidades, né, nos bancos com essas linhas de crédito emergenciais, mas é importante deixar uma linha bem clara ali do que é dinheiro da empresa e do que é dinheiro da pessoa física, inclusive o que é crédito de um lado e o que é crédito do outro, né, professor? Porque sim, é muito fácil misturar tudo e fica uma grande confusão. Você precisa tomar muito cuidado, você levantou bem a questão do crédito, né? Ou seja, muitas vezes até é um fato importante, se ela não está
conseguindo o crédito na pessoa física, se a pessoa jurídica dela tem uma linha mais facilitada por alguma coisa governamental, então ela tem que buscar para justamente o quê? Pagar, como a Natália falou, o salário dela. Né? Então, para que ela possa pelo menos pagar o salário dela, que ela como funcionária da empresa. Né? Então, sim, é importante, se você não consegue separar bem isso no seu dia a dia na conta, você ter em planilha separada o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro seu, e isso na planilha separado, se você tem, você é como se fosse um credor ou um devedor para a empresa. Então, você se comportando dessa forma, o dinheiro vai transitar e não vai ser um problema, né? Como a Natália bem falou. Professor, o senhor citou um pouquinho, há alguns minutos, a situação em que as pessoas, diante desse quadro de instabilidade na economia, as pessoas fazem aquela reflexão, puxa, eu deveria ter guardado dinheiro. Para quem está se perguntando sobre isso, quem está arrependido de não ter guardado, como é que se faz para começar hoje? Vou guardar dinheiro. O que eu tenho que fazer, professor? Bom ponto, assim, todo mundo tem que ter ou montar uma reserva e guardar, ou seja, da mesma forma que você recebe seu salário, o governo tira lá a sua participação via impostos. Você ganha uma receita na empresa, o governo tira uma participação via impostos. Então, você também tem que colocar um imposto. Esse imposto é a questão de salvar para você no futuro, em momentos como esse. Então, quem não tem a sua reserva ainda, começa agora. E você diz, puxa, mas eu não tenho nem dinheiro para viver, né? Então, porque eu não estou ganhando nada agora. Não, aí, sem dúvida, você está numa situação difícil, você tem que primeiro salvar, ou seja, você não consegue criar uma caixa d'água se você não tem água para colocar nela. Então, primeiro você tem que salvar e resolver esse problema agora. E a gente falou das linhas de crédito, né? Ou seja, você vai ter que buscar algum empréstimo ponte para salvar isso. Mas quem não perdeu o emprego, não existe desculpa alguma você dizer que não consegue guardar. Então, o que você está fazendo é o seguinte, você está priorizando algum outro tipo de gasto. Então, você tem que levantar todos os seus gastos, ver qual é a prioridade, e a prioridade tem que ser sempre você. E a prioridade ser você quer dizer que você tem que poupar algum pedaço e tirar esse gasto que você está priorizando agora, né? Natália, existe algum número mágico para poupar dinheiro? Qual que é o percentual da renda que tem que ser guardada? Sim, na minha regra, né, na minha metodologia, são 70% para o presente e 30% para o futuro. E quando a gente fala, nossa, mas 30% para o futuro, isso é muita coisa. É que a gente tem a mania de achar que o futuro é daqui a 20 anos e o futuro é daqui a um mês. Então, você primeiro criar metas para daqui a um mês, para daqui a 6 meses, para daqui a um ano, para daqui a 5 anos. E aí, para cada uma dessas que eu chamo de metinhas, metas e metonas, criar um plano de investimento dentro desses 30% que você retira todos os meses. Então, a sua vida hoje, no presente, deveria se encaixar em 70% do que você ganha. E é muito mais fácil a gente primeiro poupar, ou seja, primeiro a gente paga a gente, né? Primeiro paga você, e viver com o que sobra. Existe um negócio muito bacana, que é chamado Lei de Parkinson. O que significa isso? O Parkinson diz o seguinte, que é um estudioso, já faleceu inclusive, alemão. Ele fala que o negócio é o seguinte, você vai trabalhar e vai cumprir uma tarefa de acordo com o tempo que você tem. Então, se eu te dou 2 horas para você cumprir uma tarefa, ou 10 horas para cumprir uma tarefa, você vai fazer a mesma tarefa naquele mesmo tempo. E a mesma regra pode ser aplicada no dinheiro. Pensa bem, quantas pessoas que estão vendo a gente, depois que foram demitidas, enxugaram muito seus gastos e pensaram, nossa, como é que eu gastava tanto dinheiro antes? Por que eu não vivia com esse tanto antes? É porque você acredita que se você ganha R$3.000, você tem R$3.000 para gastar. Isso não é verdade. Se você ganha R$3.000, você tem 70% disso para gastar e 30% disso para investir de acordo com as suas metas. Então, quando a gente limita o dinheiro que a gente tem para viver hoje, primeiro eu invisto, o meu próprio cérebro se adapta, os meus hábitos de consumo se adaptam para aquele dinheiro que eu tenho para aquele mês.
Isso é uma coisa importante, porque a Natália falou que normalmente as pessoas, quando elas têm na vida usual, na rotina, quando elas têm um aumento, elas adaptam o seu custo de vida a esse aumento. Então, o que você deveria buscar é, você tem um aumento, esse pedaço ele tem que ser guardado. Então, se você buscar isso, você não precisa aumentar seu padrão de vida porque sua renda aumentou, né? E um outro gasto que é muito importante que as pessoas têm que lembrar, que ele só acontece num futuro muito longe, é o da aposentadoria, o da previdência. E ele vai ser um gasto e vai ser necessário, né? E, então, não adianta, é ingênuo imaginar que você guardar só 10% da sua renda é suficiente para cobrir 100% da sua renda por um prazo igual ao que você trabalha, né? Ou seja, você trabalha 30 anos, vai viver 30 anos só com 10%? Como assim, né? Uhum. E, professor, a partir do momento que a gente consegue, então, encaixar ali o salário, a renda, nesses 70% que a Natália mencionou, não sei se o senhor concorda com esse percentual, Concordo, mas a gente encaixa ali, então, 70% da minha renda, eu vou viver com aquilo. O que eu faço com os 30 restantes? Para onde eu mando esse dinheiro? O que é um bom lugar para guardar esse dinheiro e fazer render? Como a Natália falou, esses 30% eles são para o futuro. Esse futuro são diversos objetivos que você tem. Um objetivo pode ser estudar no futuro, ou seja, pode ser uma pós-graduação. Um outro objetivo pode ser uma viagem que você pretende fazer, que você sempre sonhou. Um outro objetivo é a aposentadoria. Para cada um desses objetivos, você pode criar um plano de investimento. Por quê? Porque, olha só, o investimento para daqui a 30 anos, a aposentadoria, então você pode, mesmo sendo um investidor conservador, investir em alternativas de maior risco. Veja, a questão do conservador não ter nada de risco não é adequado. Se ele está investindo para 30 anos, ele ter tudo a questão é a dose. Ele ter um pouco de ações faz muito sentido. E também, se é para daqui a 30 anos, ele vai investir em títulos referenciados a IPCA, porque o grande objetivo dele é cobrir a inflação e ganhar um juros real. Para investimentos de mais curto prazo, ou seja, por exemplo, uma pós-graduação no ano que vem, então não faz sentido, mesmo você sendo um investidor agressivo, correr risco no mercado de ações. Por quê? Porque, puxa, se você está sonhando em fazer uma pós no ano que vem, você não pode correr o risco de perder dinheiro e não ter dinheiro suficiente para cobrir sua pós-graduação. Então, eu diria o seguinte, a sua carteira de investimento, elas têm que estar atrelada, ou seja, o fluxo de recursos e o vencimento dos títulos e o risco tem que estar atrelado ao objetivo que você pretende. Muito bem, Natália. São as suas metas, metinhas e metonas, né? É isso. Cada objetivo tem uma receita diferente e é por aí que a gente vai. Sim, e outra coisa que sempre vale a pena a gente lembrar, que infelizmente não é um conceito muito difundido, é que não é porque eu ganho aqueles 3 mil, né, que eu usei como exemplo, que eu preciso continuar ganhando isso para sempre. A gente tem esse também viés comportamental de que, poxa, mas como é que eu vou fazer se hoje a minha vida já não cabe nisso? Isso aí não é possível, é impossível. E aí eu sempre pergunto, e por que você não pode ganhar um pouco mais? Por que você não pode parte desses 70%, eu sempre pego 5% do bolo todo para a educação continuada. Quando foi a última vez que você se qualificou? Qual foi o último curso que você fez para, de repente, crescer na sua empresa? Como é que você está aumentando o seu valor de mercado? Qual foi a última vez que você negociou um salário? Qual foi a última vez que você olhou para fora do universo onde você se encaixa, tentando buscar outras empresas, buscando outros benchmarks, outros lugares onde você poderia estar inserido? Qual é o tipo de renda extra que você está gerando? Então, também não adianta a gente só ficar na nossa zona de conforto, olhando para a nossa vida como ela é hoje e querer que um milagre aconteça. E também tem uma outra questão que é, quanto mais você se dedicar aos investimentos, mais esse dinheiro vai trabalhar para você, porque é uma constante. Ou você trabalha mais, ou o seu dinheiro trabalha mais. E aí é você que escolhe quem vai ter que trabalhar mais. Quanto mais conservador o perfil de um investidor ou de uma investidora, mais ela vai ter que trabalhar. Quem vai ter que gerar o dinheiro para encher aquela poupança, digamos assim, é ela, investimentos mais conservadores. Agora, se eu tiver o apetite a risco e tiver realmente com vontade de aprender a investir em renda variável, aí sim você pode usar, de repente, o tempo que estava sendo alocado para você trabalhar e gerar receita com o seu próprio tempo, você pode alocar aquele mesmo tempo para estudar e melhorar
a performance dos seus investimentos em renda variável. Muito bem. Professor, o senhor tocou num ponto importante, que é, conforme o seu objetivo, há uma maneira específica e distinta de se chegar lá, né? Então, o senhor citou, por exemplo, a possibilidade de, quero estudar no exterior. Para isso, eu preciso juntar o dinheiro e que mantenha, por exemplo, o poder de compra em moeda estrangeira. Quero fazer minha aposentadoria. Aí eu preciso garantir o poder de compra lá no futuro, né? O senhor pode explicar um pouquinho essas nuances entre objetivos e possibilidades no mercado financeiro? Sem dúvida. Assim, você tem vários... o mercado financeiro, hoje, o mercado de capitais brasileiro, você tem uma possibilidade de diversificação bastante grande, né? Então, você tem mercado de ações, você tem fundos imobiliários, você tem títulos de crédito privado e títulos públicos de renda fixa. Nesses títulos, você tem referenciado a IPCA, pré-fixado, referenciado a CDI. Veja, você tem uma amplitude bastante grande. O que você tem que colocar é duas coisas. O fluxo de caixa, o vencimento, ou seja, por exemplo, se você pretende usar os recursos em uma pós ou em algum tipo de... comprar um imóvel daqui a 5, 10 anos, então você vai criar uma medida de administração do risco. Por exemplo, se você pretende comprar uma casa, você pode ir investindo em fundos imobiliários agora, que é uma forma de você ir comprando a sua casa devagarinho. E se por acaso o preço dos imóveis subir, isso vai subir junto com o valor da sua casa e você vai recebendo um rendimento de aluguel até chegar lá. É o que a Natália falou, do dinheiro trabalhar para você e você não trabalhar para o dinheiro, tá? Então, em vez de você agora pegar uma dívida e comprar uma casa, vai investindo pouquinho em pouquinho em fundos imobiliários. A mesma coisa a gente pode pensar no risco cambial, quando você falou em fazer uma pós lá fora. Então, se você pretende fazer uma pós, você sabe qual é o custo em dólar, você não sabe em reais. Então, o ideal é você buscar alternativas que você ganhe e tem em dólar mais uns juros ou em dólar mais o rendimento de renda variável de ações. E hoje o mercado brasileiro tem essas alternativas de forma muito simples e para investidores pequenos, tá? Existem corretoras, fundos que investem em alternativas cambiais que rendem câmbio mais alguns juros ou mais um rendimento variável com R$500, R$1.000 ou R$100. Então, não é desculpa. O que falta é realmente, como foi mencionado no começo pela Natália, guardar aquele percentual para justamente, de recursos, para justamente você aprender também, né? Que é o grande investimento, é o maior investimento que você faz, é o investimento em você mesmo, né? Muito legal. Natália, falando sobre poupar e guardar dinheiro e investir ali, nos últimos dias algumas pessoas disseram nas nossas redes sociais, vocês ficam falando aí do mercado de ações, as ações despencaram recentemente. Fala um pouquinho de como a pessoa deve estar preparada, com o coração preparado para entrar nesse mercado e por que, ao fim da história, é uma opção sempre muito positiva, porque as ações, ao fim e ao cabo, se você olha no longo prazo, a bolsa sempre sobe, né? A resposta não é tão simples assim, né, Fê? Vamos lá. Primeira coisa, de novo, é adequar a Bolsa de Valores aos seus objetivos e ao seu perfil de investidor ou de investidora. Então, eu só consigo investir na renda variável quando eu sei quais são os meus objetivos. Porque mesmo dentro da renda variável, você tem uma série de alternativas. Como o professor falou, eu posso investir em fundos imobiliários, eu posso comprar ação pura e simples, eu posso investir numa ETF, por exemplo, se eu quiser investir direto no Ibovespa, eu não quero ficar escolhendo as minhas ações, eu quero só seguir o índice. Estão falando que o índice vai subir? Pego um ETF de Ibovespa, que é o BOVA11, ou não quero pegar esse fundo que acompanha, né, que é o caso do ETF, do BOVA11, eu quero pegar um fundo de gestão ativa. Então, eu quero ir para um fundo mais arriscado. Tudo isso vai depender dos objetivos que investidor e investidora tem. E eu sempre falo, né, para a galera do Me Poupe, que vá para a renda variável depois que a sua reserva de emergência já estiver feita. Porque aí, pelo menos, se alguma coisa acontecer, você está com aquele dinheiro disponível. Então, por exemplo, hoje, alguém que não fez a reserva de emergência, que deve ser feita prioritariamente,
em investimentos de pouco risco, baixo risco e alta liquidez, ou seja, que você pode tirar a qualquer momento. Então, quem não fez isso e estava com todo o dinheiro atrelado ou a títulos de longo prazo, estava lá no IPCA, quando o Judas perdeu as botas, lá para daqui a 20 anos, 30 anos, ou pegou um fundo de altíssimo risco e vai tirar esse dinheiro agora, vai realizar o prejuízo. Ao passo que quem deixou o dinheiro lá no Tesouro Selic bonitinho de reserva de emergência não está passando perrengue nesse momento. A primeira coisa, reserva de emergência. Passou a reserva de emergência, vai entender por que você vai entrar na renda variável, com que objetivo, que tipo de empresa você quer? Você quer empresas que paguem bons dividendos ou você quer ganhar na valorização dessas empresas? É legal sempre as pessoas entenderem e acompanharem bons analistas de mercado, se ela está disposta ela mesma a ir lá e comprar as ações, que inclusive isso é super fácil de fazer via home broker, não existe mais, muita gente acha que ainda tem aquela coisa de ligar para pedir para comprar ação, isso não existe mais. Você vai lá no seu home broker, você compra isso sozinho, mas você precisa saber por que você está entrando naquela ação e diversificar a sua carteira de ações. Ficar comprando também só uma única ação não vai dar certo. Tem muita gente que fala, não, agora eu vou entrar em ações, e as pessoas sempre deixam para fazer isso no pior momento possível, que é quando a Bolsa está subindo. A Bolsa, inclusive, bateu o recorde, foram quase 1 milhão de novos investidores em menos de um ano, porque a Bolsa estava subindo, a galera resolveu entrar, sem saber por que estava fazendo aquilo, e agora, desesperados, porque não tiveram um objetivo claro, um plano claro do que iam fazer com aquele dinheiro, viram o seu capital reduzir muitas vezes pela metade, ficaram mais desesperados ainda, realizaram prejuízo e ainda vão ficar traumatizados e nunca mais vão entrar, nunca mais vão recuperar aquele dinheiro. Então, sem saber por que eu estou fazendo aquilo, nem entre. Entra lá no Me Poupe, se inscreve no canal e vai entender por que você está investindo em renda variável. Ou acompanha todo o noticiário de economia no CNN Business, porque também a gente fala de como, para onde você pode botar o seu dinheiro de maneira segura, racional, com tranquilidade, como a Natália mencionou. Mega obrigado, Natália, pela conversa aqui com a gente, pelo seu tempo. Obrigado, professor. E antes de terminar, uma novidade. O programa agora também vai estar no formato podcast. É só procurar por Carteira Inteligente no seu agregador de podcasts para ouvir esse e outros episódios. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!